Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje vamos dar continuidade ao regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A aula passada nós tratamos dos artigos introdutórios, falamos da estrutura com relação aos seus membros, quem pode, quem não pode ser membro do tribunal, isto é, exercer a função de desembargador eleitoral. Vimos as diferenças com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, vimos também a competência, isto é, o que o tribunal pode decidir, o que o tribunal não pode decidir. Então, diante dessas competências, nós também trabalhamos. Então, o assunto hoje é competências. Continuando, nós temos aqui, vamos trabalhar hoje, e a matéria da aula é isso. Nós vamos falar sobre a competência do presidente, do vice-presidente e do corregedor. A aula, então, hoje nós vamos tratar quais são as competências do presidente, que estão nos artigos 20 e 21 do regimento interno. Depois as competências do vice-presidente, que estão nos artigos 22 a 25. E as competências do corregedor, que estão do artigo 26 a 38. Nós sabemos, então, que o presidente e o vice-presidente serão os desembargadores de justiça. Nós já estudamos isso na aula passada. E o corregedor pode ser qualquer desembargador eleitoral de qualquer classe. Então, pode ser através da classe dos juristas, a classe lá do juiz federal, ou a classe relacionada aos juízes de direito. Poderão, então, exercer a função de corregedor. Aqui, então, nós vamos conhecer cada um dos aspectos relacionados a essas competências, tá certo? Então, vamos começar com as atribuições do presidente, as competências deste presidente. O artigo 20, então, começa com a seguinte redação: compete ao presidente do tribunal. E aqui eu tive um cuidado em dividir as competências. Por que dividir as competências? Porque o presidente terá competências administrativas. Como assim competências administrativas? Competências para regulamentar, para, de certa forma, administrar o tribunal. Tem competências jurisdicionais, a competência para decidir. Tem competência disciplinar. Então, tem várias competências que eu separei para vocês. Então, a ordem dos incisos vão estar relacionados com aquilo que é a atribuição dele. E é interessante porque competências de direção de julgamento. Então, aqui eu separei com relação a julgamento. Aqui é o presidente no ato de julgar ou no ato de participar de um julgamento. Espera aí, quando e quais são as situações em que o presidente deverá participar de julgamentos? Primeiro, presidir as sessões, assinar as suas atas e dirigir os respectivos trabalhos, tomar parte na discussão e, em casos de empate, votar no julgamento dos processos e recursos eleitorais. E sempre nas de caráter administrativo, com voto de qualidade em caso de empate na votação. Percebam, então, que durante um julgamento perante o Tribunal Regional Eleitoral, quem vai presidir este julgamento, a sessão, será quem? Será o presidente que vai presidir, que vai cuidar dos trabalhos. É interessante que ao final desses julgamentos, ele deverá assinar as atas. Atas são documentos que registram tudo o que aconteceu durante a sessão. Então, percebam que, por ele presidir a sessão, ele deverá assinar a respectiva ata. E, no caso de empate, tanto em processos ou recursos de caráter jurisdicional ou de caráter administrativo,
Quem dará o voto de desempate será o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Isso é muito importante, porque na hora da sua prova pode vir, no caso de empate de um recurso eleitoral, quem dará o voto, ou como se dará o desempate? E o desempate se dará com o voto do presidente. Segundo ponto, como ele vai, olha como que é a decorrência lógica. Como ele vai presidir as sessões, o inciso 2 vamos dizer assim, é uma sequência do inciso 1. Logo que ele vai presidir, então ele tem que manter a ordem nas sessões, adotando as providências que julgar oportunas. Quem preside tem que manter o quê? Tem que manter a ordem na sessão. Por exemplo, o advogado que às vezes se exalta, ou a população que queira assistir, ou de repente um colega desembargador não está cooperando com os trabalhos, ou de repente a própria parte está prejudicando os trabalhos. Quem vai tomar as decisões administrativas com relação à segurança das sessões é o presidente. Então o presidente tem que manter a ordem dessas sessões. Ah, professor, o senhor está dizendo que tem bate-boca? Tem bate-boca. Tem exceção que os próprios membros, discordando das posições, eles começam a bater boca. Aqui eu chamo a atenção por quê? Porque aqui eu quero que vocês entendam de coração, entendam mesmo, de coração, que aqui vocês têm que entender que o presidente não só julga, mas ele também cuida dos julgamentos e dá ordem desses julgamentos. Inciso 5. Assinar acordos juntamente com o relator do feito e procurador regional. Ou seja, todos os julgamentos. O que é um acórdão? É uma decisão de um tribunal. Acórdão é uma decisão de um tribunal. É como se fosse uma sentença. Só que em vez de ser dado o nome de sentença, é dado o nome de acórdão. Quem é o relator? O relator é quem é o responsável pelo julgamento. Então todo processo tem um relator. E está dizendo aqui que quando o presidente não for o relator, o presidente irá assinar junto com o relator e junto com o procurador regional. Quem é o procurador regional? Nós vamos tratar dele na aula que vem. É o Ministério Público. Eles irão assinar os acórdãos. Por quê? Porque é uma forma de dizer o presidente acompanhou e o presidente deu legitimidade para o ato. Ou seja, para que o ato tenha eficácia, é necessário a assinatura não só do relator, mas a assinatura do presidente e do procurador regional. Inciso 9. Convocar as sessões extraordinárias. O que são as sessões extraordinárias? Porque é o seguinte, durante um ano, existem as sessões chamadas ordinárias, isto é, sessões comuns. São as sessões comuns, o dia a dia, o cotidiano. Mas às vezes a quantidade de processo é muito alta. Às vezes a matéria requer um julgamento mais rápido. Com isso é necessário as sessões extraordinárias, sessões que são fora da competência comum, do andamento comum. Então, quem vai convocar, quem vai dizer, olha, vai ter sessão extraordinária, é o presidente. Certo? Inciso 14. Apreciar a admissibilidade e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral os recursos interpostos contra as decisões do tribunal. É o seguinte, nós sabemos que existe um sistema de recurso. O juiz eleitoral julga. Ah, você não concordou com o julgamento do juiz eleitoral, você pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral vai decidir.
Ah, você não concordou com os fundamentos da decisão? Então você vai recorrer dessa decisão e você vai o quê? Você vai recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ou se tratar de processos originários, isto é, processos que iniciam no Tribunal Regional Eleitoral, você não concordou com a decisão, você pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é em qualquer situação, são nas situações previstas no Código Eleitoral. No Código Eleitoral, juntamente com a Constituição Federal. Aí que vem a seguinte. Então tá. Houve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, você parte não concordou, e você interpõe um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai analisar a admissibilidade é o presidente. Como assim admissibilidade? Porque lembra que eu acabei de falar para vocês que nem todas as decisões dadas pelo Tribunal Regional Eleitoral caberá recurso ao Tribunal Superior. Nem todas as decisões. Há situações em que não cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o presidente, ao analisar o caso e analisar que não é caso de recurso, ele vai julgar pela não admissibilidade. Agora, se ele entender que está de acordo, ele vai dizer que o recurso está admissível para ser o quê? Levado ao Tribunal Superior Eleitoral. Então ele vai fazer uma espécie de peneira. Ele vai peneirar, ele vai dizer, olha, aqui está de acordo com a lei, aqui não está. Então, este é o papel também do presidente. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.